A gente vai estar iniciando aí a sexta parte do nosso conteúdo. A gente está estudando aí sobre Satanás, quem ele é, como ele opera, aprendendo um pouco das suas estratégias de como seduzir o homem e levá-lo ao pecado. A palavra do Senhor vem nos ensinar que a única coisa que nos afasta da presença de Deus, que nos faz se distanciar de Deus, é o pecado. Então, o intuito de Satanás é fazer com que o homem peque. Desde o início, quando Satanás tentou Eva no jardim do Éden, o intuito era fazer com que o homem desobedecesse a palavra do Senhor, os princípios, e seguisse o seu próprio desejo. Satanás, quando ele vem para seduzir o homem, quando Satanás ele se aproxima de alguma pessoa com o intuito, com a intenção de fazer esta pessoa pecar, ele já sabe as armas que ele vai utilizar. Ele já sabe aonde que é o ponto fraco da pessoa, aonde que a pessoa erra, aonde que a pessoa falha. Ele conhece os pontos fracos da pessoa. Então ele vai agir, trabalhar ali. Ele estuda o ser humano. Quando ele vem com a tentação para fazer com que a pessoa peque, ele já sabe qual é a área mais vulnerável daquela pessoa. Algumas pessoas são mais vulneráveis ao dinheiro, à ganância do dinheiro. Outros são mais vulneráveis ao sexo. Outros são mais vulneráveis, às coisas fáceis, o chamado mão boba, que não pode ver nada dando sopa, que passa a mão e leva, e por assim diante. Então a gente vai estar estudando hoje algumas tentações, as tentações principais que a palavra do Senhor vem nos ensinar, aonde o inimigo de nossa alma usa contra nós para nos fazer pecar e nos distanciar da presença do Senhor. Vamos ler lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo 15 até o 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Este mundo, a qual a palavra do Senhor se refere, não é o planeta Terra, o planeta onde nós vivemos, mas é o sistema ganancioso, é o sistema pecaminoso que tem se espalhado pelo planeta ao qual nós vivemos, nós moramos. Este mundo que a Bíblia condena é o sistema governamental que tem distorcido as coisas, tem feito o certo se tornar errado e o errado se tornar certo. E é isso que nós temos visto nos nossos dias. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, quem se entrega aos prazeres deste mundo, o amor de Deus não está nele. Ele trocou, o amor de Deus, o amor do Pai, pela ganância e pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios sentimentos. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O que é a concupiscência? É desejo, é vontade. Todos nós sentimos desejos, todos nós sentimos vontades, todos nós temos vontades e desejos. Só que há desejos, irmãos, que são relacionados à nossa carne, à nossa natureza humana, que se a gente não vigiar, como Jesus falou, orai e vigiai, se nós não vigiar, se nós não estiver atentos, os desejos da nossa humanidade, da nossa carne, vai nos seduzir, vai nos dominar e nos levar ao pecado. Por exemplo,
Eu falei no início sobre algumas fraquezas, alguns pontos fracos. O sexo em si não é pecado, quem criou o sexo foi Deus, mas Deus criou o sexo para ser relacionado entre um casal, entre um homem e uma mulher que sejam casados, que tenham formado uma aliança nesta terra e também no mundo espiritual com Deus. Não se torna pecado porque foi algo criado pelo próprio Deus, mas algo que tem princípios. O sexo não é pecado quando se segue os princípios que Deus estabeleceu. Mas o que a gente vê hoje no mundo? As pessoas vão habitar juntos sem ser casados. A Bíblia chama isso de prostituição. E a Bíblia fala que os prostitutos não herdarão o reino dos céus. Então Satanás ele atua nesta área deste desejo, pervertendo, distorcendo o certo pelo errado, fazendo normal aquilo que a palavra do Senhor vem ensinar que é errado, trazendo como normal aquilo que a palavra de Deus condena e fala que é pecado e que leva à condenação eterna. Então a gente vê que a primeira concupiscência que a palavra do Senhor traz é a concupiscência da carne, ou seja, o desejo carnal. Nós desejamos, e desejar não é errado, o desejar não é pecado, mas quando a gente desejamos algo que está pautado e alicerçado na palavra do Senhor, quando já começa a fugir dos princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus, já se torna pecado. A Bíblia não vai ter condenações explícitas de algo. Ah, isso daqui é pecado, isso daqui é errado. Mas a Bíblia ela deixou princípios. E dentro dos princípios que foi estabelecido pelo próprio Deus, a gente consegue deduzir se algo é errado ou não. Se algo é pecado ou não é pecado. Porque foi deixado princípios. E dentro dos princípios que Deus deixou, a gente consegue deduzir, guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Há princípios que Deus deixou. E quando a gente começa a ferir esses princípios, quando a gente começa a desobedecer aos princípios que Deus estabeleceu, aí sim a gente abre a porta para o pecado. A gente começa a distorcer o certo como o errado. E pegando o que é errado e colocando no lugar do que é certo. Então a primeira concupiscência, o primeiro desejo é o carnal. É o desejo natural que Satanás ele usa contra nós mesmos. Ele usa o desejo do homem pela mulher, o desejo da mulher pelo homem, para que ambos venham pecar contra Deus. Ele usa a necessidade do homem pelo dinheiro, para suprir as suas necessidades físicas, naturais, para se tornar ganancioso, se tornar corrupto, ladrão. Ele usa isso contra o próprio homem, os desejos carnais, os desejos humanos, ele usa contra a arma, contra o homem, se o homem não estiver pautado e alicerçado na palavra do Senhor. O segundo é a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos. O desejo dos olhos é aquilo que eu vejo, aquilo que eu olho, aquilo que eu enxergo, e aí eu começo a desejar, a querer. E é aí através da concupiscência dos olhos, aquilo que eu olho, aquilo que eu vejo, que eu vou abrir porta para a concupiscência da carne. Ou seja, aquilo que eu vejo, eu desejo. Há um ditado muito comum que diz que olhar para uma moça bela e bonita não é pecado. Sim, não é pecado olhar. O pecado é você olhar e desejar. Temos uma visão, não somos cegos. Se uma pessoa passa em nossa frente, a gente vai ver, a gente vai enxergar. Não somos cegos. Mas o perigo está em querer fixar os olhos em algo que não lhe pertence, porque a partir do momento que você começa a fixar os olhos em algo que não lhe pertence, que não é seu, Satanás ele vai induzir você a desejar. E quando você deseja aquilo que não lhe pertence, você está abrindo portas para a concupiscência da carne. A concupiscência da carne vem através da concupiscência dos olhos, que é o desejo do olhar.
Quando você olha e deseja, você abre uma porta para que a sua carne comece a desejar aquilo que não lhe pertence. O dinheiro que não lhe pertence, a mulher ou o homem que não lhe pertence, um cargo que não é seu. Mas aí a gente começa a desejar, a querer, e começamos a dar rasteira, a enganar, a mentir, a fraudar, a caluniar, a criar artimanhas para crescer, mesmo que isso venha trazer mal e danos ao nosso próximo. A terceira concupiscência é a soberba da vida. Como foi que Satanás seduziu Eva lá no Jardim do Éden? Através da soberba. A soberba, se você comer do fruto, você vai se tornar como Deus, você vai ser como o próprio Deus. Se você pegar este dinheiro que não lhe pertence, você vai quitar as suas dívidas. Se você pegar esse dinheiro que não é seu, um dinheiro ilícito, você vai conseguir comprar o carro dos teus sonhos, reformar a tua casa, quitar a tua casa, fazer a viagem dos teus sonhos. Aí a ganância, a soberba da vida toma conta do nosso coração. A gente vê as tentações, a gente vê que Satanás ele tentou o próprio Cristo. A palavra do Senhor nos ensina que quando Jesus foi batizado pelo João Batista e o Espírito Santo veio sobre Jesus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia nos ensina que Satanás Jesus tentou levar Jesus aos desejos da carne. Transforma essas pedras em pães. Você está com fome, atira-te daqui de cima deste monte, que os anjos de Deus vão te guardar, vão te livrar. Se você me adorar, eu vou te dar os reinos da terra, tudo aquilo que você quiser, eu vou te dar, se você simplesmente me adorar. Satanás tentou seduzir Cristo, como ele seduziu os anjos no céu, como ele seduziu Adão e Eva no Jardim do Éden, e assim como ele seduz os homens hoje. Somos presas fáceis para Satanás, quando nós não seguimos os princípios estabelecidos por Deus. Satanás, ele conhece o ponto fraco de cada pessoa. Alguém tem um ponto fraco ao dinheiro, ele vai atuar ali. O outro tem um ponto fraco na área sexual, ele vai atuar na área sexual. O outro tem um ponto fraco no roubo, ele vai atuar de uma maneira que as coisas venham ser mais fáceis de serem furtadas, para induzir a pessoa naquilo ao qual a sua carne mais deseja, mais anseia. E assim levar o homem ao pecado. Mas assim como ele usa, as tentações para seduzir o homem, a gente vê que na palavra do Senhor, o Senhor nos orienta a resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se nós resistir às tentações, ele fugirá. O inimigo ele vem com a tentação para tentar nos seduzir, nos enganar e nos levar ao erro. Mas se nós formos fortes, se nós resistir às tentações e aos desejos, às concupiscências, o inimigo ele terá que fugir, porque a palavra do Senhor nos fala isso, nos ensina. Ele não tem força, ele não consegue suportar e resistir por muito tempo a resistência contra a tentação, porque a partir do momento que a gente resiste à tentação, o nosso próprio desejo, e a gente renuncia a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo para seguir os princípios de Deus, Deus ele vem nos fortalecer e ele entra com o livramento, ele entra com a providência. Em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 17 e o versículo de número 18, diz assim: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não tema, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui está falando do próprio Cristo. João vê Cristo, se prostra aos teus pés, se lança aos seus pés,
para adorá-lo. E Jesus Cristo fala para Satanás: eu tenho a chave da morte e do inferno. Quando Cristo fala que tem a chave da morte e a chave do inferno, Jesus está falando: morre quem eu quero, vive quem eu quero. Quem está no controle da vida e da morte sou eu, não é Satanás. Quando Cristo fala que tem a chave do inferno, é que ele tem poder para livrar da condenação aqueles que creem nele como Filho de Deus, como Salvador do mundo. Mas também ele tem poder para condenar os incrédulos e lançar a sua alma no inferno. A palavra do Senhor vem nos trazendo que Jesus, ele tem todo o poder. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Satanás, ele tem poder? Tem. Ele não perdeu o poder quando foi expulso do céu. Mas há alguém ainda mais poderoso que ele, que é Deus. E a gente vê no livro de Jó que Satanás só atua conforme Deus permite. Satanás, ele traz a tentação para nos seduzir, nos enganar e nos fazer cair. Mas também a Bíblia nos ensina que junto com a tentação, Deus dá o livramento. Então, se nós perseverar e permanecer alicerçados na palavra, nos princípios que Deus deixou, você pode ter certeza, a tentação pode ser grande. Satanás, ele pode te tentar, trazer a tentação na área onde você mais fraqueja, onde você é mais fraco. Mas Deus, ele já vem com escape. Basta você perseverar e se manter firme. Satanás, ele já está condenado. Ele já é um perdedor. Em Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo 1 até o 3, diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabe, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Aqui fala da prisão de Satanás no milênio. No período do milênio, Satanás ficará aprisionado por 1000 anos. A gente vê que um anjo de Deus vai aprisionar Satanás. Um anjo de Deus vai descer do céu e aprisionar Satanás por 1000 anos. Mas após essa prisão, no período do milênio, ele vai ser solto novamente. Mas após ele ser solto e se rebelar pela última vez, a gente vê em Apocalipse 3:10, isso, Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, Satanás vai ser preso por 1000 anos, será solto no período do milênio, ele vai tentar seduzir as nações contra Cristo novamente, mas a gente vê que aquele que perseverar, o Senhor dará o livramento. Aquele que perseverar e resistir às tentações do diabo, às suas seduções, o Senhor o livrará. Satanás, ele vem com a tentação para nos derrubar. Ele vem com a tentação para nos distanciar da presença de Deus, para nos levar às suas seduções malignas e nos levar à perdição. Mas o Senhor, ele tem um escape, ele tem o livramento para aqueles que permanecem fiéis. Tentações sempre virão e Satanás, ele sempre vai atuar na área onde a gente é mais fraco. Então é necessário sempre estar vivendo uma vida pautada na palavra e nos princípios de Deus, para que o Senhor entre com livramento. E a gente vê em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 em diante, diz assim: e acabaram-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Então você vê que após ele ser solto, ele ainda vai tentar seduzir aqueles que estão na terra para se rebelar contra Deus. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada,
e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, aqueles que se aliar com Satanás será destruído pelo próprio Deus. Aqueles que se aliam a Satanás contra os princípios de Deus serão destruídos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Qual é o destino de Satanás? O lago de fogo e enxofre. Qual é o destino dos demônios? O lago de fogo e enxofre. E qual é o destino dos homens que não se arrependeram dos seus pecados e não entregarem as suas vidas a Cristo como único Salvador? O lago de fogo e enxofre, aonde queimarão por toda a eternidade, aonde sofrerão por toda a eternidade. Eternidade é um tempo sem fim, um tempo que nunca findará, nunca terminará. Então, meu querido, eu encerro hoje esse conteúdo. Havia muito mais a ser trago, muito mais a se aprofundar, mas eu creio que o que foi trago aqui deu para trazer pelo menos um pouco de entendimento sobre quem é Satanás. Repetindo o que eu já falei nas aulas passadas, é necessário nós saber quem é Satanás para que nós venhamos se preparar. Estamos em batalha, estamos em guerra. E Satanás, ele não brinca. Ele está atuando da maneira que ele pode para tragar nossa alma. O intuito é levar a alma do homem para que venha perecer por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, que é o lugar que já está destinado a Satanás e os seus anjos, os demônios, e aos ímpios, ou seja, os homens que não creem em Cristo e não se arrependem de seus pecados. Então eu deixo aqui esse pequeno conteúdo, essas lições para que os nossos olhos venham ser abertos, porque a palavra do Senhor nos ensina que o príncipe deste mundo, ou seja, se referindo a Satanás, ele tem cegado o entendimento dos homens e tem levado os homens a se corromper, a desobedecer a Deus. Não basta eu estar dentro de uma igreja, mas é necessário passar pela transformação, pelo novo nascimento. Essa transformação e esse novo nascimento é mediante eu crer em Cristo como Salvador, entregar minha vida a Cristo, reconhecer Jesus como o único, suficiente e exclusivo Salvador da minha alma e abandonar, renunciar, abrir mão dos meus próprios desejos e das minhas próprias vontades e viver mediante o que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus me ensina, que é certo, que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, o que Deus quer e o que Deus anseia e deseja de mim. Deixo aqui este conteúdo e que Deus venha estar te abençoando cada vez mais e te fortalecendo na presença dEle.